E se você pudesse desenvolver um negócio na área da alimentação, especificamente para bebês e crianças, como você faria isso? Hoje você vai aprender como montar um negócio que é recente aqui na cidade, mas que está ganhando o coração de toda a região, que é a Quero Papá. E hoje a Rafa veio aqui falar com a gente. Seja muito bem-vinda ao Tudo é Venda, é um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Valeu, Rafa. A gente estava conversando nos bastidores sobre a tua jornada empreendedora, né? Sim. E eu quero começar diferente esse episódio. Eu sempre gosto de quebrar o padrão um pouquinho. Seguinte, a gente, às vezes, no meio do episódio, pede pra pessoa se inscrever, mas a gente tá começando agora e eu tô sentindo uma energia boa, vai ser um episódio muito bom. E se a pessoa tá aqui assistindo e ainda não tá inscrita, tem alguma coisa errada. Então, faz favor, se inscreve no canal, deixa o like. E se você tiver na dúvida se não é pra você, dá um voto de confiança na gente, assiste mais um trechinho desse episódio que eu tenho certeza que você vai sair com muitos ensinamentos aqui. Então, Rafa, a sua jornada empreendedora começou quando? Você lembra assim, de um episódio quando você era criança, que já vendia alguma coisa? Ou foi mais na sua adolescência? Quando começou isso na sua vida? Então, minha jornada empreendedora começou bem lá atrás. Aliás, um pouquinho só, né? Porque hoje eu tenho só 20 anos, então... Já vamos começar para poder descontrair aqui. Mas a minha mãe sempre cozinhou muito bem, né? E... Sua mãe é mineira? Não, ela é carioca. Aliás, Carioca. Ela é falecida, né, hoje. Mas eu me lembro que eu falava, mãe, eu preciso vender alguma coisa. Ela fazia uns geladinhos de coco. Ah, já vende geladinho também. Ah, então. Muito bom. Aí eu falava assim, faz aquele geladinho de coco que eu vou ficar ali no portão vendendo. Aí ela, como assim vai vender e tal? E aí eu vendia, né? Nem lembro como era direito. Eu acho que cada um pagava o que queria ali, né? Minha mãe, na verdade, só queria me incentivar. E aí eu lembro também na escola que eu vendia uns sanduíches naturais que ela fazia para eu levar de lanche, né? E aí meus amigos começaram a ficar interessados. Eu falei, mãe, vamos fazer esses sanduíches. Então, pra você ver que minha jornada aí na área de alimentação... Quantos anos aí? Quando eu comecei com geladinho, devia ter uns 7, 8 anos. Nossa! Aí na escola, talvez uns 11, 12. Aí sempre já queria, com alimentação. Tipo, acho que era na quinta série, que hoje nem tem esse negócio de quinta série, né? Agora é ano, né? Isso. Quarto, quinto ano, sei lá. Isso. E aí, assim foi. Aí quando eu tinha 14 anos, né? Eu falei, mãe, eu quero trabalhar. Eu sempre falava com a minha mãe, porque meu pai trabalhava muito, né? E aí eu falava, mãe, eu quero trabalhar numa loja de roupa, tá lá escrito, precisa de vendedora. Então, acho que eu sempre gostei desse lance de vender, né? Desse lance do contato ali com o cliente, né? E aí, era uma conhecida dela, ela falou, tudo bem. Aí, eu fiquei nessa loja uns 3 meses, gostei. E você era adolescente nessa? Tinha uns 14 anos. Olha só. Aí, eu fiquei nessa loja e eu me lembro de um negócio até hoje, quando eu vou entrar numa loja, eu... Na hora, me recordo como é que pode, né? Aquela memória afetiva ficando ali. Se os cabides estiverem todos, não sei se você sabe disso, mas se os cabides estiverem todos para uma direção, assim, né? Para parede, na verdade, foi assim que eu aprendi, né? Você não tira e coloca do lado contrário, não, porque você vai dar trabalho para a vendedora depois. É mesmo? Colocar. Nunca mais esqueci disso lá em casa também. Eu vejo o cabide. Como é que pode? Tinha 14 anos. Todos precisam estar no mesmo... Na mesma direção. Cor com cor. Nunca mais esqueci. E aí... Seu guarda-roupa é arrumado? O meu é. Porque o meu é uma bagunça. E cabide não fica. É engraçado. Eu não consigo deixar o cabide assim, um pra lá ou pra cá. Um pra lá, um pra cá. Não. Sempre eu vejo... E nas lojas, quando eu vou, eu vejo um cabide pro lado contrário, eu vou e arrumo. Muito engraçado, né? Mas foi assim, essas experiências, né? E logo depois, minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos, né? Já tem bastante tempo, ela tinha 45 anos. E meu pai, ele sempre foi professor de artes marciais, né? E aí eu comecei a voltar pro sentido da educação física. Eu falei, vou fazer educação física. Meu pai já tinha montado uma academia, minha irmã mais velha já era professora de educação física. Ele montou a academia na época, não sei se você vai lembrar, Sport Center Academia,
que era ali na subida do Colégio do Rosário. Não lembro. Então, antiga pra caramba, era a Olímpica, que existe até hoje. A Olímpica. A Sport Center, e tinha umas outras mais conhecidas também. E eu fui fazer educação Acho que física. nessa época eu tava sedentário. E eu fui fazer educação física, eu entrei com 17 anos para a faculdade de educação física. Aí começa a minha trajetória, né, como empreendedora junto com o meu pai e com a minha irmã. Olha só. E aí, de repente, a gente começa a perceber que talvez a grande questão, apesar de ter aquela conexão com a área, o setor alimentício, é o que você falou, essa conexão com as pessoas, Sim. com a venda. Sim. A gente, quando pensa em venda, assim, pelo menos olhando até minha trajetória, eu também tenho essa conexão emocional, né? Que para mim foi positiva, mas para muitas pessoas é algo muito penoso, difícil. Tem gente que até associa a venda como enrolar as pessoas. Sim. E como que você enxerga isso? Assim, você acredita que dá para vender algo que você não acredita? Ou que... Porque eu vejo isso, tá? Assim, minha visão é, se a pessoa ela tá enrolando alguém, é porque nem ela acredita naquilo que ela tá vendendo. Então ela precisa enrolar a pessoa, precisa mentir. E como que é isso para você? Mentira é uma palavra que não existe no dicionário lá em casa, né? Meu pai sempre ensinou sobre isso. Se você não for falar a verdade, fique quieta. Não minta, né? Então, se eu vendo um produto hoje, né, na Quero Papá, é porque eu gostei, eu experimentei, eu acredito naquilo, eu pesquisei, né? Então, assim, eu só realmente vou vender aquilo que eu acredito. E você tem filho, né? Sim, 3 anos, Matheus. Olha aí. E foi por ele que você começou essa jornada na Quero Papá? Como é que... Foi por ele, né? Na verdade, a história do Matheus é muito linda, assim, né? Não sei se eu falo agora. Não, o que aconteceu? Fala aí. Pode falar? Pode. Então, tá. Então, o Matheus, ele foi muito desejado, né? Eu tive o Matheus com 39 anos, né? Hoje eu estou com 43. Mas antes dele, assim, foi uma história bem longa, bem triste, né? Eu perdi 4 bebês, né? Antes de ter o Matheus. Fiz 2 fertilizações, né? Eu gosto de contar essa história para poder encorajar outras mulheres que estão aí na tentativa e o casal, na verdade, claro, né? Porque é o casal. Tive câncer no colo do útero. Puxa vida. E aí, quando eu já não aguentava mais, eu falei assim, Deus, eu não aceito mais perder, porque eu não aguento mais. Se for para eu ter um bebê, que eu não perca mais. Se não, tudo bem, eu já entendi, não é para eu ser mãe. Até pensei em adoção e tudo mais. Enfim, e aí, depois de longos meses e anos, né, eu tive essa conversa com Deus no mês de maio de 2020, isso. Quando foi em junho de 2020, eu engravidei do Matheus. Nossa. E aí o Matheus veio com saúde, graças a Deus, na pandemia. E logo que ele começou a introdução alimentar, eu comecei a pensar no que fazer. Até porque, né, antes do Matheus, eu já tinha tido um restaurante na cidade, que era bem legal. E depois eu desfiz a sociedade, fui para trabalhar no Grupo Trigo, fui vivenciar o lado colaborador que eu nunca tinha. Não é que eu nunca tinha. Eu trabalhei na loja com 14 anos, depois eu sempre tive meu próprio negócio. Foi sempre empreendedora, né? Isso. E aí eu fui vivenciar isso no Grupo Trigo. Era 19 ou 18 colaboradores, homens, operadores de máquina, né? E eu era líder deles. Onde eu trabalhei ali com muita organização, muita padronização, né? E aí foi daí que eu fui para a área de treinamento e consultoria. Mas voltando ao Matheus... Só fazer um parêntese aqui. É muito legal quando a gente tem a oportunidade, às vezes, de sair um pouco de cena. Sim. Né? Porque foi o que aconteceu contigo. Você estava sempre empreendendo, aí de repente você entra num grupo e aí tem o acesso a um conhecimento que nenhum MBA
Exatamente. conseguiria te proporcionar, porque é muito isso. E aí, até quero deixar a sugestão para quem está nos assistindo, que às vezes você tem a oportunidade de prestar um serviço para uma empresa grande e aprender com essa empresa, entender os padrões, isso vai te agregar tanto valor que vai chegar um momento que você vai poder aplicar isso no seu negócio também. Exatamente, né? Então... que foi onde eu me encantei mesmo. Falei assim, eu gosto de treinar pessoas, porque no restaurante que eu tive eu já treinava pessoas, eu estava ali em linha de frente, né? Então, eu gosto mesmo de treinar pessoas. Mas aí o Matheus veio na pandemia, né? E quando ele começou a introdução alimentar, eu já não conseguia mais trabalhar com treinamento, com consultoria, né? Porque era muito, né? Precisava de uma atenção ali, sim, né? Sim, tipo, tanto tempo tentando ter um filho, falei, agora eu vou me dedicar totalmente, ainda mais na pandemia. Pra mim, ele foi, assim, prioridade, e eu dei uma pausa mesmo na consultoria. Quando começou a introdução alimentar, eu falei, é isso. Eu fiquei encantada, eu fiz vários cursos, sempre, assim, buscando inovar, buscando estudar, né? Não conseguia ficar parada. Na pandemia mesmo, eu fiz um treinamento na Hotmart, eu tenho lá um treinamento para donos de restaurantes, falei, eu quero ajudar alguém. Que legal, sabe? Que legal. Todo mundo fechando ali os restaurantes, eu fiz um treinamento de organização e padronização, que é lucre mais com desperdício zero, sua cozinha organizada e padronizada. Que bacana. Eu trabalhei com restaurante, mas na parte de entretenimento, que tive uma startup, e até um abraço aí pros antigos sócios aí da Toca Logo. Foi muito legal, foi uma experiência bem bacana, mas a pandemia realmente impediu a gente de continuar, porque os contratos que a gente tinha com os bares e restaurantes, né, poxa, foi uma área muito afetada. Verdade, muito triste. E aí foi quando você teve seu filho, e foi quando você abriu o negócio também? Não, aí eu comecei a testar várias coisas. Se você rolar o feed, você vai ver que lá embaixo, o feed do Instagram, lá embaixo tem muita foto, muito vídeo com o Matheus, né, que era papazinho do Matheus, não era nem que era o papá. E fui testando, dava dicas e fui gostando dessa área da alimentação infantil, né, para bebês e crianças. Eu falei, tá aí, um negócio que não tem em Volta Redonda, né? E aí eu fui realmente me encantando, né, por essa área. E o pessoal engajava muito, assim, com as dicas? Então, eu ainda estava muito focada na consultoria gastronômica, porque eu tava lá com o meu treinamento online. Então, assim, era para eu me desligar um pouco da consultoria, não foi fácil. Porque, assim, eu montei toda uma estrutura do treinamento, consultoria lá em Manaus, em alguns lugares do Brasil. Eu falei, e agora? O que eu faço, O que eu faço? Você tava aquele negócio assim, tipo, você quer largar, mas você sabe que você ama treinar. Eu amo treinar pessoas, amo esse contato. Né? E aí, eu falei assim, sofri, né? Porque foi um caminho longo para eu construir também essa questão. Tipo, uma jornada que você sonhava, né? Poxa, igual aconteceu comigo. E tenho certeza que aconteceu com muitos outros treinadores, né? Inclusive, se tiver algum treinador de equipe que estiver nos assistindo, poxa, comenta aqui, né? Fala um pouco do seu trabalho, acho que vai ser legal a gente se conectar. Mas aconteceu isso comigo também, Rafa. Eu tinha acabado de fazer um treinamento em Nova York, e aí eu falei, caramba, agora eu vou estourar, vou voltar pro Brasil, vou vender muito treinamento, vou ajudar muita gente. E aí a pandemia obrigou a gente a ir pro digital, né? Mas ao mesmo tempo, no teu caso, você percebeu ali que tinha uma oportunidade naquilo que era um escape pra você, né? Isso. E eu tava ficando já, tipo, muito dentro de casa. E pra quem é mãe, né, sabe que é complicado, assim, você cuidar do filho, cuidar da casa. E, né, eu sempre trabalhei, igual eu te falei aqui no início. E, de repente, tô dentro de casa com meu filho. Mas, Rafa, você não queria tanto ter um filho? Já escutei isso. Sim, queria. Mas, ao mesmo tempo, assim, a minha vida profissional tava parada, né? Se incomoda, na minha cabeça, né? Tava parada ali, entre aspas. E eu falei, não, preciso fazer alguma coisa. Até que, depois de 2 anos, né? Aliás, na verdade, um pouquinho antes, eu que ia produzir,
tudo, né, da Quero Papá. Já tinha ficha técnica, já tinha tudo. Mas antes você fazia só pro Matheus? Fazia só pro Matheus. Só pro Matheus. Não Aí tinha nenhuma comecei... vizinha que sentiu o cheiro, manda aqui pra muita casa. gente falava, né? Por que você não produz? Por que você não vende em casa mesmo? Mas aquela questão um pouco assim de, tipo, poxa, em casa, não... Sabe, não aguento mais ficar em casa, sabe? Aquele fica em casa, fica em casa, o pessoal já né? tava doido pra sair. Fazer... Isso. Aí depois de 2 anos, eu, na verdade, comecei a sonhar ali com a Quero Papá, né? Tiveram alguns nomes que não eram Quero Papá, né? Mas aí depois ficou, mesmo assim, Quero Papá. Mas você sabe uma questão que aí eu fiquei curioso, assim, pensando, né? Tem mães que, poxa, precisam fazer uma jornada dupla. De cuidar do trabalho, cuidar da... Dupla não, tripla, quádrupla e por aí vai, né? E aí, por conta disso, empresas como a Quero Papá, elas trazem essa praticidade, esse alívio de carga de trabalho para essa mulher que está na correria, né? Isso aí. Mas aí, lembrando lá da Rafa que estava abrindo o Instagram para dar dicas, quais dicas que você lembra que mais o pessoal gostava que você passava sobre essa otimização? Porque eu acredito que, poxa, as mães quando começaram a ver, poxa, esse perfil aqui é legal. E até deixa uma sugestão, tá, pessoal? Às vezes o pessoal fica assim, eu vou abrir um Instagram para minha empresa. Aí fica um negócio horrível. Vira uma revista da Avon. Nada contra a Avon, gente. Nada contra. Minha mãe vende Avon até hoje e eu respeito muito essa empresa. Inclusive, um abraço aí pro Seabra. Pessoal, o Instagram é uma rede social e para você se conectar com as pessoas, precisa ter uma pessoa do outro lado, né? Sim, sim. E aí, quais eram essas dicas que mais conectavam com essas mães que estavam do outro lado? Você lembra de alguma assim que você pode compartilhar? Lembro. As dicas que mais conectavam com as mães... E tinham também uns amadores ali, né? Engraçado, não sei se eram uns tentantes, né? Em ser papais e mamães. Mas eu lembro que toda dica que eu dava prática era o que mais bombava. Falei, opa, praticidade. Entendeu? Se fosse uma receita muito elaborada, uma coisa que fosse demorar, parava no meio do caminho de assistir. Né? E eu sempre mostrei muito ali a minha vida com o Matheus também no dia a dia. Né? Então... Acho que isso foi conectando ali com as mães, claro, né? Com quem estava ali. Eram pouquíssimos seguidores, assim, na época, mas eu fazia como se tivessem muitos, que eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Independente de quantidade de números, o respeito, né? Com as pessoas que estão do outro Sim, lado, poxa. Sim, todo Instagram que começa... Hoje, ele vai começar com 0 seguidores. Sim, se tem um seguidor lá, essa pessoa te deu um voto de confiança. Sim. Né? E assim, diminuir o esforço daquela mãe também, de tipo assim, deixa eu tentar congelar, por exemplo, uma batata. E aí? Né? Não, eu como marmita, sou marmiteiro, tá? Hashtag marmiteiro aí. É horrível comer batata que... Sabe, depois você congela, ela fica murcha, fica um negócio... Não fica legal. Esquisito, né? Qual que é a dica que você dá pra isso? Então, uma das dicas, assim, que foi top, assim, no papazinho do Matheus, na época, foi a questão da batata bolinha. Porque eu congelava a batata também. Eu já sabia que não ficava boa por conta da gastronomia, por conta de tudo. Mas eu tentava. Eu falei, deixa eu tentar. Aí, um belo dia, eu só tinha aquela batata miudinha, sabe? O pessoal chama de batata miúda, batata portuguesa, enfim. Eu falei, vou tentar. Aí eu não tirei a casca. Eu cozinhei e finalizei no forno. E congelador. Olha só. Entendeu? Aí eu vi que é óbvio que a batata feita na hora ali, tudo que é feito na hora, o sabor também é muito melhor. Mas não perdeu tanta qualidade. E olha, se eu tivesse um ultra congelador, que é o que as grandes cozinhas usam, né? Não sei se você sabe o que é. Congela sem perder nenhum nutriente, congela muito rápido, assim, mesmo? Não é igual ao nosso congelador que, né, vai congelando devagarinho e tudo mais. Aí fica mais top ainda, entendeu? O brócolis também, eu cozinhava as florzinhas dele, assim, mais inteirinha, e congelava, fazia o branqueamento, né? O branqueamento nada mais é que acabou de sair da panela,
Você joga numa água gelada, coloca numa água gelada ali, até com gelo, pra ficar aquela cor viva, verde. Quando acaba de ferver ele, joga Isso. É o choque térmico. O choque térmico. Isso aí, ó, tá sabendo. Não, mas é... mas eu não sei nada disso. Mas é o choque térmico. E congelar, mesmo assim, depois de descongelado, ele ficava meio aguado. Eu falei, deixa eu tentar picar esse negócio. Fica assim mesmo. Aí você tem que dar o choque térmico? Choque térmico pra barrar o cozimento na hora. Entendeu? E aí você pica ele, congela, e aí na hora de descongelar fica melhor. Então, dicas assim muito rápidas. E para as mamães, né, deixarem ali no congelador algumas marmitinhas, né, ou alguns legumes, porque às vezes tem arroz, feijão, mas não tem mais nada, né? Então, vou fazer uma panela de carne moída ou de carne de panela e vou separar nas porções. Eu fazia isso tudo. Sabe qual é o problema que eu tô pensando aqui? Se eu tivesse filho, eu ia ficar muito desconfiado de comprar comida na rua por conta do tempero. Sim. Tempero, pra mim, é essencial. Até porque... Não, mas e pro seu filho? Você ia confiar eu vou comprar um negócio na rua, e aí? Se fosse na Quero Papá, sim. E aí eu até queria entender, assim, se vocês vendem alguma coisa sem tempero, como que é o tempero. Sim. Porque, eu não sei, eu tô chutando aqui, eu ficaria preocupado. Até que, a não ser que algum especialista me falasse, não, você pode colocar tanto de sal, não sei. Como que você enxerga isso, assim, o seu público é meio exigente com essa questão do tempero, assim, pras crianças, pros bebês? Meu público é totalmente exigente, até porque tem que ser. Falar em vender comida é muito sério, né? Ainda mais se for para criança, para bebê. Então, assim, todos os meus produtos têm registro na Anvisa, liberação na Vigilância Sanitária. Então, são coisas sérias. Quando eu pesquisei empresas pelo Brasil, tipo Recife, Curitiba, São Paulo, Juiz de Fora. Então, foram muitas conversas antes de chegar essa serve pra mim, essa não serve pra mim. Você fez uma curadoria, né? Então, né? Sim, fiz. Conversei muito antes, né? E aí, sim, provei. Isso aqui tá ok. Isso aqui eu faço melhor. Entendeu? Aí, tipo assim, mas tudo muito temperadinho. Entendi. Tá? Mesmo as comidinhas sem sal, porque a introdução alimentar começa aos 6 meses e vai até 12 meses, né? 1 ano de idade. Então, a exigência, né? A sugestão do pediatra e do nutricionista é a comidinha sem sal e até 2 anos sem açúcar. É mesmo? Sim. E aí eu fui... Mas por quê? Eu não sei se assim, tem uma explicação para isso? Primeiro que você precisa sentir o paladar. O sal e açúcar existem na nossa vida, não sei nem por quê. Essa é a verdade. Porque se for parar para pensar, eu já cansei de comer várias comidinhas lá na Quero Papá sem sal para eu provar, para eu poder vender, né? De forma correta e falar para o cliente o que é exatamente. Falei, isso aqui não precisa de sal. Da mesma forma, quando eu fazia lá pro papazinho do Matheus, que eu experimentava, falando, caramba, não precisa de sal. Então, assim... Nossa, que legal isso, Rafa. Muito legal. Pô, por exemplo, eu não tomo café com açúcar mais. Mas por quê? Por que você não toma Porque meu paladar acostumou. Mas primeiro você começou a tomar o café sem açúcar, por qual motivo? É porque eu ouvi dizer que tira o gosto do café. O açúcar tira o gosto do café. É isso aí. Porque o gosto do café, né? Tem vários tipos de cafés. Um ácido, um mais cítrico. Sim. Você coloca o açúcar, mata o sabor. Mata o sabor, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, o ideal é tomar o café sem açúcar para você sentir o gosto mesmo. Você tá certo. Mas e assim também com o alimento, né? Assim com qualquer outro alimento. Então, assim, o ideal é que a criança aprenda a sentir o sabor de cada alimento. A textura, né? Os temperos. E não do sal, e não do açúcar, né? Porque acaba mascarando. Vai mascarar. E, assim, se você introduz numa alimentação o sal muito cedo, o açúcar muito cedo, os nutricionistas me corrigem aí, mas, assim, pelo que eu estudo, pelo que eu pesquiso, e o Matheus vai numa nutricionista para bebês e crianças, né? Se você introduz muito cedo,
quem me diz que a criança não vai ter uma hipertensão? É verdade. Ou uma diabetes? Acaba gerando entendeu? um vício, né? Então, não é só questão do açúcar em si. Por exemplo, lá na Quero... Não, é porque eu lembrei de um negócio... Pode falar. Eu lembrei de um negócio bizarro aqui. E esse aqui é polêmico. Você já deve ter ouvido isso aí, porque tá na internet e tá na boca do povo, que é... Sim. A pessoa fala assim, eu tenho paladar infantil. Putz, cara, paladar infantil. Aí você vai ver o paladar infantil da criatura. É milkshake, entendeu? Batata frita. Mas infantil, que criança que pode comer isso? Exatamente. Né? Não pode, né? Nem a gente deveria, né? Sim. Hoje o Matheus já come coisa com açúcar, né? Ele já tá com 3 anos. Mas eu fiz tudo direitinho, sem sal até 1 ano, sem açúcar até 2 anos. E aí sim, ele não toma refrigerante. Se Deus quiser, não vai tomar nunca, porque refrigerante... Não que eu não tome, eu tomo. Só que assim, esporádico, né? Mas, por exemplo... Eu não tomo já tem muitos anos. Ai, eu preciso. Mas ainda não consegui totalmente. Meu problema tá sendo o doce, mas assim, é muito difícil. O doce é... Não, o doce me pega. Doce é... Pô, ainda mais eu vou... Mas você já experimentou alguns doces da Quero Papá? Ainda não. A gente tem um brownie lá de feijão. Eu devia ter falado, Rafa, traz aí. Né? Ai, pois Mas eu vou lá depois. Mesmo, eu vou lá né? depois pra provar. Isso. Brownie de feijão? De feijão azuki. Não é possível. Isso é bom? É um brownie super proteico. Que é a base daquele feijão que faz doce japonês, que é o feijão azuki. Ah, já comi esse docinho japonês. Só que assim, surpreendentemente, ele não tem gosto de feijão. Porque levam outros ingredientes. Ele é um brownie vegano, né? Não tem leite, não tem ovos, ainda tem isso. Nós somos uma empresa inclusiva, entendeu? Porque tem muita coisa sem glúten, sem lactose, 0 açúcar. Então, até para quem faz redução de estômago, por exemplo, que não pode comer determinadas coisas. Isso. E o brownie, ele é a base de feijão azuki, mas tem chocolate vegano, cacau, chá de erva doce. Então, assim, super nutritivo. Castanhas. Isso dentro do brownie? Dentro da receita do brownie? Dentro da receita. Eu tô curioso. Eu tô e é uma delícia. Curioso. E não tem açúcar? Não, 0 açúcar. Nossa, se isso for bom, eu vou virar cliente. Não, assim, e tem fiel, outras tá? coisas. Os muffins também são super docinhos. É porque e não quem tem levam problema açúcar. com doce tem essa dificuldade de encontrar um doce bom, né? Que não leva aquela quantidade absurda de açúcar. Eu tenho clientes lá que não têm filhos e descobriram a Quero Papá e vão lá porque são intolerantes a glúten, Olha só. a lactose, entendeu? Ou tem alergia a ovos, né? Então... Você sabe um negócio legal que você está trazendo aqui? Que é até uma dúvida que muitos mentorados e clientes trazem para mim nas consultorias, na mentoria, que é assim: Jeff, tá bom, eu sei que eu tenho que nichar. E tá muito claro para mim qual que é o nicho da Quero Papá. Crianças e bebês. Beleza. Sim. E aí olha só o que a Rafa tá trazendo aqui. Isso aqui é ouro, pessoal. Não é porque ela se comunica com bebês e crianças, ou melhor, com os pais deles, que ela não possa vender para as pessoas que precisam de uma alimentação mais saudável. Tipo uma criança grande, assim, de 43 anos, entendeu? Alguém que valoriza se alimentar bem. Sim. Né? Então, assim, a sua comunicação, ela precisa ser direcionada para um determinado público. Mas isso não significa que você vai excluir quem quiser comprar de você. Com certeza. Até porque eu vou provar esse brownie de feijão. Por favor. Porque é isso, né? A gente às vezes fica com essa insegurança, principalmente quando a pessoa está começando ali a divulgar no digital, a divulgar o conteúdo. Você passou por isso também, assim? De ter essa insegurança? Poxa, por qual caminho eu vou? O que eu faço? Tal. Sim, tive também, porque eu estava muito focada ainda ali na questão da consultoria, apesar de querer muito. E eu falava assim, meu Deus, para bebês e crianças não tem nenhum negócio assim para eu dar uma olhadinha ali, para, né, copiar aqui, para ver. Aí eu comecei a buscar fora, comecei a ganhar mais segurança, arrumei a pessoa do marketing, que é a Mari, né, que faz marketing para crianças também. Olha que legal. Entendeu? Ela, inclusive, tem o nosso parceiro, que é o Gil Jubinha, que ela também faz o marketing deles, né? Entre outros. E aí eu fui ganhando mais segurança nisso, ela me dando direcionamento e eu sendo eu, entendeu? Era uma coisa também que eu acho que é legal falar aqui, que como consultora, claro que eu era eu, mas era um posicionamento mais
sério, mas, sabe? Tipo, não posso errar. Eu acho que isso me dava uma é. insegurança, sabe? Então, quando eu comecei a Quero Papai, eu trouxe um pouco dessa crença. E aí, quando eu vi, eu falei, não, peraí. É meu dia a dia, é mostrar o Matheus, é levar comida pro Matheus. Tem dia que o Matheus gosta de um produto da Quero Papá e eu tô filmando e ele fala, não gosto disso. Entendeu? Aí eu falo, cansou de comer, gente, tá falando que não gosta. Então, assim, aí eu comecei a ganhar segurança nesse sentido, sabe? Você sabe? Ser eu mesmo, entendeu? Eu lembrei até disso que você falou do seu filho, né, que às vezes fala, tá comendo aquilo ali sempre, mas ele fala, não gosto disso. É porque a criança, eu até vi um vídeo que me acendeu agora aqui, eu falei, caramba, às vezes é isso. A criança às vezes não sabe explicar que, na verdade, ela não gostou da textura, ou então a temperatura não tá agradável para ela. Exatamente. Então, eu acho isso que é legal. ele quer dizer, eu não quero isso. Eu não quero isso hoje. Eu estou enjoado de comer isso hoje. Isso. Né? Mas mesmo assim, uma coisa legal que eu preciso dizer aqui, que eu aprendi com a nutricionista do Matheus, é assim, mesmo ele não querendo, deixe no prato. Eu já vi muita criança, eu não gosto desse verdinho, não gosto... Então tira, Matheus, tira e coloca no cantinho. Mas eu não tiro do prato, entendeu? Entendi. Então, assim, outro dia eu fiz um café da manhã pra ele, que era panqueca, lá da Quero Papá, lógico. E coloquei mexerica. Ele só gosta de queijo forte, então foi queijo parmesão, né? E aí ele falou, não gosto de mexerica. Eu falei, tudo bem, vai ficar aí. E ele comeu tudo no final. Tá vendo? Então, assim, ele falou que não gostava, ele não queria naquele momento. De repente ele comeu o queijo parmesão, que é mais, né, assim, forte. Falou, agora eu quero um docinho ali da mexerica, entendeu? Então ele comeu tudo, sabe? Eu que sou dessa parte da comunicação, o que eu percebo? Um grande erro é que às vezes o adulto não entende que a comunicação da criança ainda está sendo formada. Assim como o paladar também, mas a comunicação ainda não é tão clara quanto a nossa. Às vezes você está pensando alto. E a gente tem tantos pensamentos, né, que essa comunicação encoberta, que a gente fica ali com um monte de coisa na cabeça, que a gente aprendeu a não expressar. Mas a criança ainda não aprendeu isso. Sim. E aí é respeitar também. Exatamente. Eu acho que deixar no prato é um ato de respeito. Sim. Tá bom, tudo bem. Vai ficar aí e se você mudar de ideia... Você não precisa comer. Se você mudar de ideia... Eu sempre falo assim, não, se você não quiser, tudo bem, meu filho, mas tá aí. Tem dia que ele come, tem dia que ele não come, tudo bem. Nunca brigo, você não comeu. Eu lembro que meu pai falava muito assim... eu lembro desses negócios, tá? Chinelo do lado aqui, ó. Você vai comer, moleque? Falava assim, tem um monte de criança pobre, não sei o Passando que, fome, você vai jogar no lixo. Eu explico pra ele depois. Olha, a mamãe vai comer a sua mexerica, vamos supor se ele não tivesse comido. Mas você sabia que existem várias crianças que não tem nem isso pra comer? Então, assim, já vai criando aquela consciência sem brigar, sem o chinelo do lado. Pô, chinelão do lado. Se você não comer, você vai ficar com fome o dia inteiro. Pois é. A gente aprendeu também assim, né? Mas é legal porque os nossos pais, eles melhoraram a criação que eles tiveram para passar pra gente. E a gente vai melhorando, né, com as próximas gerações. Sim, com certeza. Então, isso é muito interessante. E aí, você tava falando... Tá, eu tô focado no brownie de feijão aqui, mas que mais que vocês fazem lá que traz essa praticidade, essa facilidade no dia a dia aí das mães? Então, todos os nossos produtos, né, como eu já disse, a maioria deles não tem glúten, nem lactose, tem uns que não tem nenhum dos dois, nem açúcar, outros não tem ovos e às vezes todos não tem tudo isso que eu acabei de dizer, né? Nem glúten, nem lactose, nem ovos e nem açúcar. E para as crianças menores, né, para os bebês, sem sal, né? Além do 0 açúcar, 0 glúten e 0 lactose. Então tem vários tipos de lanchinhos para lancheira de escola, por exemplo, que é uma dificuldade que eu sei, né, para poder fazer. Às vezes você não tem tempo, às vezes você não sabe fazer, não quer fazer, né? Tá doente, por exemplo, aquele dia, e aí? Aí Então, vai confiar na cantina da escola, que só vende pizza frita e... Pois né? Então a gente tem essas opções também, desses lanchinhos todos aí. E tem pão de queijo colorido por natureza. Então tudo que tem cor na Quero Papá nunca vai ser artificial. Vai ser do próprio alimento. Por exemplo, o pão de queijo. Ele é
de cenoura, de açafrão e de beterraba. Tem as cores. Então, assim, incentiva a criança a comer comida de verdade, numa forma lúdica também. Divertida. Né? Divertida. Que bacana. Né? Tem comidinhas lúdicas, tipo palhacinho, ursinho, arco-íris, né? Então, assim, aquela criança que vai ficando mais seletiva, os pais levam para casa uma comidinha lúdica, assim, e aí a criança olha, até eu quero comer, entendeu? Então, assim, são sempre assim... Fica fácil fazer dieta assim, né? Fica. Muito fácil. Muito fácil. Aí tem vários... tem uns cubinhos também, tipo cubinho de gelo, sabe? Um pacotinho que vem 6 unidades daquele alimento. Por exemplo, o campeão lá, franguinho cremoso. É mesmo? Aí vem 6 cubinhos do franguinho cremoso. Essa aí já é pra linha baby, né? É como se fosse um snackzinho, assim? Não. É a comida mesmo. Eu fiz isso também quando eu tava testando as comidinhas do Matheus, né? No papazinho do Matheus. Ele vem dentro de um saquinho, 6 cubinhos. Sabe cubinho de gelo? Sei. Então, vem 6 cubinhos de gelo do alimento, do franguinho cremoso. Tá. Aí, arroz com brócolis, feijão com couve... polenta com espinafre, Tá brincando. tudo em cubinhos, e aí você coloca vai num formando a prato? refeição inteira da criança sem desperdício, porque a criança que está na introdução alimentar come muito pouquinho. Então aí você pega lá um cubinho de feijão, outro cubinho de arroz com brócolis, outro cubinho de carne moída com legumes ou músculo desfiado, entendeu? A abobrinha refogada, inhame com alho poró, e aí vai montando a refeiçãozinha completa, muito rápido, né? Os lanchinhos, por exemplo, os muffins, né, que são os bolinhos. 30 segundos no micro-ondas, cara. Já tá pronto para consumo. É muito rápido. A maioria dos produtos são para colocar no micro-ondas. Rafa, posso fazer na airfry, no forno convencional? Pode também, só que demora mais. Eu prefiro os 30 segundos, entendeu? Que é muito prático, né? Às vezes você tá na correria lá com a criança chorando. E agora? Se você tiver um produto da Quero Papá no seu congelador, você pega uma refeiçãozinha, você vai esquentar entre 4 a 7 minutos. Não suja a cozinha, não precisa limpar fogão, não precisa lavar a louça depois. Nossa. É muita praticidade. É o sonho de toda mãe, né? A minha mãe criou 3 filhos lá em casa. E era assim... Eu sou mais velho, então assim, às vezes eu tinha que... Eu mesmo esquentar a comida pra todo mundo enquanto ela tava fazendo a coisa, lavando o banheiro e tal. E assim, às vezes é essa rotina, né? Então, assim, tem mães que tem alguém pra ajudar ela na casa, que tem um apoio. Sim. Tem mães que não tem essa condição e que precisa saber o que ela vai priorizar. Né? Então, isso facilita realmente bastante. Para mães, né, para as mães que não têm rede de apoio, por exemplo, eu não tenho uma rede de apoio assim, eu que faço tudo dentro de casa. Eu arrumo casa, eu lavo roupa, né? Mas a máquina que lava, mas sou eu que coloco, você sou coloca, eu que tiro, eu que penduro, estende, né? Então, assim, enquanto eu tô fazendo isso, imagina, ainda ter que fazer almoço, ainda ter que não sei o quê. Aí chega final de semana, você tá cansado de tanto trabalhar. Exausto. Eu amo cozinhar. Só que até eu que sou chefe de cozinha, tem hora que eu falo, graças a Deus que tem o produto ali da Quero Papá. E aí ele escolhe, né? Ele já escolhe o que quer e come. Mesmo? E o que ele prefere mais, assim? O Matheus é doceiro. É? Aí, tipo assim... É do meu time. Os bolinhos, ele ama. Panqueca, ele ama. Palitinho de tapioca. Olha só. Tem o dadinho de tapioca. Então, o palitinho, ele é 3 vezes mais de queijo. O sabor, assim, é incrível. Incrível. Né? Então, assim, tem muita coisa. São quase 100 produtos entre comidinhas e lanchinhos para bebês e crianças. E para adultos que querem se alimentar bem, mas né? Eu brinco e falo assim, desde a introdução alimentar até a linha crescidinhos, assim como eu, entendeu? 43 anos. Legal. Poxa, muito bacana. Eu quero aproveitar esse momento para falar um pouco aqui dos nossos parceiros. Claro. Porque, assim... Uma das coisas que a gente percebeu, a princípio, Tudo é Venda ia ser um programa onde a gente ia falar com a nossa audiência, que são profissionais com muito conhecimento e que querem aprender a divulgar o seu conhecimento na internet. Só que a gente percebeu que fazia muito sentido trazer empresas parceiras, porque, como eu estou falando com profissionais experientes, esses profissionais eles não consomem só os meus serviços e produtos. Eles também consomem outros produtos e serviços
que são dos convidados, dos parceiros. E aí a gente fechou essa parceria com algumas empresas estratégicas, Legal. como o Ponto de Estúdio, por exemplo, que é esse lugar que a gente está aqui hoje. E eu gosto sempre de perguntar pro convidado, o que você tá achando? Pode ser sincera, se você falar alguma coisa que não ficar bom, que vai enaltecer o parceiro, eu vou cortar do episódio. Mas o que você tá achando do Ponto Estúdio? Tá sendo favorável para você? E saber essa visão que você tem do Ponto Estúdio. Nunca tinha vindo aqui, eu achei assim sensacional. Eu tô super leve, né? Eu achei que eu ia ficar nervosa, porque apesar, né, de todo mundo falar assim, você fala muito bem, você explica bem, dá um nervosinho. E até a Mari, que veio comigo aqui me acompanhando, falou assim, você tá nervosa? Tá ansiosa? Eu falei, cara, não tô. Então acho que você já tinha ido também na Quero Papá, a gente tinha batido um papo, assim, então eu cheguei aqui, me senti em casa. Ah, que legal. Achei muito bacana. Assim, aqui no Ponto Estúdio, para às vezes pessoas que querem fazer cortes, fazer vídeos estratégicos, né? A gente já gravou um curso aqui, que inclusive a gente vai lançar em breve. Temos parceiros que gravaram VSL aqui também. Então, assim, deixo a dica para quem está querendo gravar curso, infoproduto, vem pro Ponto de Estúdio, porque aqui você vai conseguir fazer esse negócio virar, tá? A gente tem um outro parceiro também, que é a Hostinger, que é assim, hoje para você estar no digital, não adianta só ter rede social. Eu sempre falo, poxa, coloca o site no ar também, sabe? Só que aí chega uma questão muito grave que as pessoas me trazem, assim, que eu entendo elas. Eu falo, pô, realmente, a curva de aprendizado para você aprender programação, colocar um site no ar, um site de qualidade, às vezes é longa. Uhum. E, poxa, o empresário não tem esse tempo. E aí, olha só o que a Hostinger lançou. Uma ferramenta de inteligência artificial que você escreve como que você quer seu site e eles colocam seu site no ar para você. Que legal. Simplesmente, com 3 etapas, você cria o teu site. Você compra domínio, então você coloca lá o teu domínio personalizado, você coloca o teu site no ar por um preço que é, assim, eu falo assim, tá brincando que é só isso. É muito acessível. Então, pessoal, o QR Code tá aqui, vou deixar também o link na descrição. Para quem ainda não conhece a Hostinger, vale super a pena, tá? Eles têm também o serviço de servidor, VPS, enfim, vale a pena dar uma olhada. E uma pergunta que eu tenho feito agora também, Rafa, do you speak English? I don't know. Tentei a vida inteira, cara, mas mesmo? assim, muito ruim. Melhor não. Italiano. Parla italiano. Não. Mas eu acho que eu vou ter que aprender porque a minha mulher, ela tem descendência e a gente tá querendo fazer tirar a cidadania, né? A dupla cidadania. É bem mais fácil. É mais fácil se aprender, né? Uhum. E aí, olha só que legal. A gente falou aqui inglês, português, italiano e eu tô aprendendo chinês também. E você pode aprender mais de 20 idiomas pagando uma única vez para Rosetta Stone. Vou tentar mais uma vez, então. São mais de 20 idiomas. E sabe o que é mais legal? Eu fico com muita raiva de ter que ficar pagando assinatura pros negócios. Uhum. Aqui você paga uma vez só e pode estudar esses mais de 20 idiomas no seu tempo, para sempre. Sem ter que pagar mais nada. Interessante. Então vale muito a pena. Mas eu quero só aprender inglês, Jeff. Tá bom. Menos de R$20 por mês. Não tem desculpa, tá? Então fica a dica. O EDX é uma plataforma também para quem gosta de estudar, então a gente está falando de estudo. No EDX você pode, por exemplo, conseguir um certificado do MIT, de Harvard, sem ter que sair de casa. Caramba. Isso é muito bacana. E alguns cursos lá, inclusive, são gratuitos. Então, eu acho que quem está assistindo não pode perder tempo, tá? Vou deixar aqui também no QR Code. E esse parceiro aqui, eu tenho um carinho muito especial por eles. Porque eu gosto demais. de doce. Bom demais, bom demais. Eu tenho um carinho muito especial. Esses são seus vizinhos lá, né? É, isso. Certinho. E sabe o que é mais legal? Agora eles estão ganhando o Brasil. Porque a diferença do negócio deles, que é food service, para outros negócios food service que também estão franqueando, é que o Mário é um cara tão generoso que ele está compartilhando a receita artesanal do cookie do Mário para quem quiser montar um negócio. E ele passa essa receita para o franqueado, passa todo o modelo de negócio, é o próprio Mário, do cookie do Mário, que vai te ajudar a colocar a tua operação para rodar. Então, não precisa empreender ali na doideira. Você pode ter o direcionamento de alguém que já percorreu todo o caminho, validou o processo para fazer isso girar na tua cidade, tá?
é um modelo de negócio que tem alta lucratividade. Se você comparar com outros modelos de negócio de food service, o dele é, assim, absurdamente maior. Então eu deixo a dica para você conhecer o Cookie do Mário. Eu vou deixar o link aqui para você falar com o Caio, que é o gestor de franquias. Eu tenho certeza que ele vai te atender muito bem. Sem compromisso. Manda uma mensagem lá pro Caio, tá bom? Rafa, agora eu queria saber de você. Como que faz para encontrar Quero Papá? Como que faz para comprar o bolo de feijão? Não, é o brownie. O brownie de feijão. Brownie de feijão. Como que faz para encontrar vocês? E por que a Quero Papá é a melhor opção para quem quer alimentar os seus filhos e também se alimentar de forma saudável? Bom, Quero Papá tá pertinho de você, né? Fica na Vila Santa Cecília, na rua 41C, próximo ao Jujubinha, que é um salão de beleza infantil para criança também. Então a gente tá bem pertinho ali, próximo ao Cookie do Mário, né? Então, assim, bem perto, bem localizado. É só chegar que eu vou te atender com muito carinho. E no Instagram, como é que faz pra achar? Quero Papá VR. Quero Papá VR. Isso. E eu tô vendo que, né, tem uma visão de expansão aí, não tem? Se Deus Quem quiser. sabe? Quem sabe. Muito bom. Eu tenho várias ideias, né? Mas eu tenho certeza que vai ser sucesso. Ah, eu tenho certeza também. Porque envolve mais coisas relacionadas, assim, à praticidade, né? Para as mães, para as crianças e tudo mais. Bacana. Quem sabe aí ano que vem. Bacana. Opa! Ó, já deixou o spoiler. Futuro próximo. Tem alguma coisa que a gente não compartilhou aqui hoje? Alguma dica? Tem uma pergunta que eu não fiz ainda, mas que eu tô deixando estrategicamente, essa pergunta vai pro final. Mas tem alguma coisa que a gente não falou ainda que você acha que seria legal compartilhar com as mães e com as pessoas que estão nos ouvindo? Eu penso assim, se você tem um sonho, né, de realizar, corre atrás. Coloca Deus na frente, porque é assim que eu faço, sempre com muita humildade, né, sem passar por cima de ninguém, não precisa disso, mas não deixe de correr atrás. Sim. Quando eu dava consultoria e treinamento, eu falava muito assim, seja um profissional que faz acontecer, sem passar por cima de ninguém, né? Se você tem alguma ideia de negócio, se você não está segura com aquilo, procure um profissional que vai te ajudar, né? E você vai conseguir, com certeza, alcançar e realizar, assim, todos os sonhos, né? Mas sem desistir. Mesmo que demore um pouquinho, às vezes não é no seu tempo. Então, acho que seria isso. Desistir não é uma opção. Não, desistir não é uma opção. Perfeito. Mesmo que demore. Porque às vezes a gente quer, né? Igual eu tava ali ansiosa, quero produzir. É uma coisa que eu pretendo ainda futuramente, quando o Matheus crescer um pouquinho mais, né? Colocar a minha produção também da Quero Papá, não só a questão da revenda. Isso é legal, produtos, hein? Isso é legal. E sendo congelados mesmo, porque tem como ter qualidade nos produtos congelados se fizer de forma correta, né? Isso que tem que pensar. Não é de qualquer jeito, né? Tem que parar de julgar também a comida congelada, né? Não é igual, mas é sem sal, mas não é sem gosto. Entendi. Entendeu? E a questão também dessa praticidade, do amor que se coloca ali em tudo que você faz, né? E a saúde, né? Ensinar a criança a ter saúde desde cedo, mesmo que depois ela goste de comer ali uma porcaria ou outra, né? Eu não nego nada pro Matheus hoje que ele queira experimentar, mas ele sabe que não vai ser todos os dias, né? Então, assim, claro, quando vai pra casa da avó, não tem mais a minha mãe, mas jeito, aí tem a avó, né, por parte de pai. Então, assim, aí não tem jeito, aí tudo bem, né? Também não vai ficar, não come isso, não mas não tá na rotina, né, Rafa? Eu acho que o negócio todo é a rotina, é igual a gente. É a rotina. Se você tá todo dia comendo, hábito, né? Matheus, eu falo assim, filho, que dia que é o dia de comer doce? Ele fala, sábado, mamãe. É sábado. Ele não sabe o que é sábado, né? Aí ele fica, hoje é sábado? Hoje é sábado. Nossa, eu lembrei, minha mãe uma vez me enganou, que eu falei que queria comer carne. Ela cortou beterraba e falou que era carne. Você não faz isso com seu filho, não, né? Tipo o brownie de feijão, né? Ele come, um dia ele vai saber que é o feijão. Ai. Mas eu aprendi também que
O cliente sempre tem a razão, dentro da razão dele. Como assim? Por exemplo... É porque eu não concordo muito com a visão de que o cliente tem sempre razão, então, mas aí você... dentro da razão. Aí você, né, colocou um mais... Mas, por isso mesmo. Tá. Estava eu lá no restaurante que eu tinha, né? Um restaurante que na época era conceituado na cidade e tudo mais, só com carnes nobres, né? Minha formação, né, gastronomia italiana, né? Eu fiz um curso numa escola de gastronomia italiana no Rio Grande do Sul, fui para Itália, morei lá. Então, assim, era tudo muito certinho. Se era carne nobre, era carne nobre. Entendi. E aí chegou um cliente falando, manda chamar a chefe. Isso aqui não é filé mignon, não. Eu falei, ih, caramba. Tudo bem, vamos lá dar a cara a tapa, né? Pois não, senhor. Isso não é filé mignon, quero outro prato, mas já tinha comido quase o prato inteiro. Conheço esse tipo. Aí eu peguei e falei assim, não é não, mas o que tinha que você achou que não era ali o filé mignon e tudo mais, né? Tentando ali conversar, entender, né? Às vezes o cara ele não tava no dia dele, tava nervoso. Ele falou, não, eu conheço o filé mignon, isso não é filé mignon. Aí aquilo foi me subindo, eu falei assim, mas aqui a gente não fala mentira, o que tá escrito no cardápio é o que temos na casa. Ele, não é filé mignon, eu quero outro prato, que seja com filé mignon. Eu falei assim, gente, cliente tem razão, dentro da razão. E tipo, falando no alto, todo mundo olhando, o restaurante cheio. Fui lá. Te fazendo passar vergonha, Não, né? então. Entrei na câmara fria, peguei, me dá uma bandeja aí, garçom. Coloquei uma peça de filé mignon na bandeja, né? Fui lá na mesa, falei assim, ó, é filé mignon. A gente só trabalha com carnes nobres aqui, mas tudo bem, eu vou fazer o outro prato que o senhor quiser. Ele ficou sem graça, pedi para tirar da conta dele, vai pagar nada, deixa ele. Aí no final ele quis pagar a conta. Falei, não, me desculpa porque eu achei, porque não sei o quê. Eu falei, não, tudo bem, senhor. E aí, acho que foi assim o episódio mais assim desafiador, né? Nossa. Que eu tive. O rapaz do filé mignon, o filézão. Que isso, cara? Como é que você trata as pessoas assim, né? Eu acho que independente de você ter razão ou não faz o menor sentido. Sim. Você tratar uma pessoa que tá te servindo, que tá te alimentando com desrespeito. Sim. Essa pessoa que faz isso, sinceramente, Rafa, olha, é o tipo de ser humano que eu escolho não ter contato. Porque se a pessoa ela trata mal o garçom, se ela trata mal o chefe de cozinha, o cozinheiro, imagina o que ela faz com as pessoas dentro da casa dela. Com certeza, né? Com certeza. E assim, eu sempre tratei todo mundo muito bem, porque eu sou assim, desse jeito, né? Da minha essência, da minha criação, né? Mas num momento desse, gritando, minhas bochechas já vermelhas. Nossa Senhora. Né? Eu falei, não. Mas eu vou mostrar. Rafa, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Que é a pergunta que a gente fala que é a pergunta de 1 milhão de bitcoins. Opa! O que é venda pra você? Bom, a venda pra mim nada mais é que você se comprometer com o próximo, né? Você trazer o próximo pra perto de você. Sempre com muita humildade. Eu escutei uma vez, num curso que eu fiz do Garçom Vendedor, se você não conhece, vale muito a pena. Quem não vive para servir, não serve para vender. Porque tem a frase que uns dizem que é de Jesus Cristo, outros dizem que é do... agora me fugiu o nome. Dalai Lama, né? Isso, obrigado. Quem não vive para servir, não serve para viver. E ele falava, quem não vive para servir, não serve para vender. Legal isso. Né? Então, o meu slogan, amor, saúde e praticidade. Primeiro, eu sou uma chefe de cozinha com todo amor e carinho, eu escolho todos os produtos, provo, experimento, né? Falo de cada um deles. Então, assim, que eu vendo tem amor, mesmo eu não produzindo. Depois, a saúde, que é o principal, né? Quem não tem saúde, hoje em dia, ainda mais assim, a mãe precisa de saúde, então a criança precisa também. Então, nós vendemos saúde. E a praticidade, né? Que mãe e pai que não tem praticidade hoje em dia, e a que tem não quer guerra com ninguém. Com certeza, né? Com certeza. Então, amor, saúde e praticidade, junto com humildade
e sempre servindo o próximo, com muito amor sempre, o que faz, com um sorriso no rosto, atendendo bem. Já tive dias que não estava bem, né? E o pessoal falava, você não estava bem, quem me conhece, né? Lá no Instagram, colocando a cara e atendendo, né? E no dia também que, por exemplo, eu perdi meu cachorrinho, estava muito triste. Eu chorava o tempo inteiro, mas estava ali e falava, sou eu, ser humano, sabe? Né? A história do Ragu é muito linda porque, tipo assim, veio antes do Matheus, depois de todas as minhas perdas, né? E eu falava, olha, gente, hoje eu tô mais triste porque, né, vocês acompanharam lá, perdi o Ragu, mas eu vou te atender com o maior carinho, tá? Então, assim, eu acho que é isso. É sempre trazendo... Trazer essa verdade, né? Isso. Poxa, muito, muito bacana. Eu aprendi muito com esse bate-papo hoje aqui. Nós aprendemos. Poxa, eu espero que vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, também tenham tirado bons ensinamentos aí para a jornada empreendedora de vocês. Rafa, muito obrigado. Obrigada a você. Por participar aqui com a gente. E, pessoal, a gente se vê no próximo episódio do Tudo é Venda.